Fala galerinha, estamos começando mais um vídeo para vocês e hoje eu venho com uma proposta totalmente diferente. Já estamos em 2021, eu deveria ter feito esse vídeo no último dia do ano, que nosso vídeo de hoje é retrospectiva 2020, sobre um pouquinho sobre o que foi 2020 para mim, o que foi 2020 para o nosso canal e para o Brasil em geral no modo social. Então eu vim aqui, só que aí eu esperei passar o ano, porque assim, um ano atípico como foi 2020, a gente não pode correr o risco, de fazer um vídeo antes de terminar o ano e acontecer mais alguma coisa e ficar de fora do nosso canal, alguma informação. Então eu esperei esse tempo todo, esperei virar o ano, esperei mais um pouquinho para poder preparar também, o nosso vídeo, preparar a nossa pauta para o nosso vídeo de hoje. E hoje estou aqui principalmente para agradecer a vocês pelo ano de 2020, por todas as conquistas do meu canal, que não é só minha, é de vocês também, porque como eu sempre friso aqui, como eu já venho dizendo em outros vídeos também, a gente faz vídeo para vocês. Então, a parte principal do nosso canal não é nós, é vocês. Porque sem vocês, sem o público, sem as pessoas que nos assistem, as pessoas que curtem, que comentam, que compartilham e que dá visualizações e like, a gente não estaria aqui e o nosso canal não permaneceria no ar. Então, meu agradecimento especial a todos vocês. Quero falar um pouquinho sobre o que foi 2020 para mim, para o meu canal, para a vida social e para a minha vida pessoal. Iniciarei falando um pouquinho sobre o nosso canal. Foi em 2020, nesse ano atípico que aconteceu tanta coisa, que também aconteceu muitas coisas boas. Foi em 2020, por exemplo, que eu consegui bater, conseguimos bater a meta de 150 inscritos e passar. Era uma meta que eu já tinha há muito tempo e que tinha lançado e que realmente estava indo muito devagar. E no ano de 2020 deu essa guinada e a gente conseguiu ultrapassar os 150 inscritos. E agora a nossa nova proposta é chegar aos 200 inscritos e eu tenho certeza que a gente vai chegar nesse ano de 2021 com o apoio de vocês, com a ajuda de vocês. Então, se vocês já querem nos ajudar, não se esqueça de compartilhar com teus amigos. Fala do nosso canal para os teus familiares. Fala do meu canal aí para os teus amigos. Compartilhe os nossos vídeos para que novas pessoas se inscrevam no nosso canal e também participem dessa nossa história, tá certo? Então foi no ano de 2020 que a gente conseguiu também outras conquistas. Foi em 2020 que eu consegui mais de 3.410 novas visualizações no meu canal. Foi também em 2020 que eu consegui chegar à marca de 585 minutos assistidos dos meus vídeos. Também foi em 2020 que eu recebi 481 marcações de gostei e 44 vídeos foi postado a partir do momento que iniciou a pandemia. A partir do momento que parou, Que iniciou, não, que já tinha iniciado e vários outros estados já estavam, mas aqui em Pernambuco, principalmente na minha cidade, ainda estava com poucos casos. É a partir do momento que começou a aumentar e realmente parou tudo, parou escola, parou trabalho, parou vida social. Então houve realmente o fechamento, que foi no dia 17, pelo menos aqui na minha cidade, 17 de maio, se eu não me engano. Se eu não me engano, é mais ou menos essa data. Aí eu parei, comecei a trabalhar bem menos, reduzir a carga horária, porque não dava para ir sempre para o trabalho. Foi aí também que a minha mãe começou a trabalhar em casa, pela internet. Foi aí também que eu comecei a estudar também de forma remota. Então a gente realmente se fechou dentro de casa. Então, de qualquer forma, existia mais tempo, porque o tempo que a gente perde indo, viajando para ter que ir trabalhar e voltar, é aquela rotina
que a gente tinha de várias horas trabalhando e viagem, entre outras coisas, não existia mais. Então a gente estava em casa, então sobrava um pouquinho de mais, sobrava mais tempo. E foi graças a esse tempo sobrado que eu comecei a fazer mais vídeo para vocês, comecei a postar toda semana um vídeo. E foi aí que, a partir do momento que começou a pandemia até o atual dia de hoje, eu consegui postar 44 vídeos a partir do momento que fechou aqui a cidade e o estado. Então isso daqui foi um pouquinho do nosso canal, da vida do nosso canal, né, do que aconteceu em 2020. Agora vamos falar um pouquinho também, que é muito importante, né, sobre a vida social, de alguns acontecimentos aqui de 2020, que está ali ó, bem no passadinho, mas bem recente, porque estamos em janeiro e 2020 foi, né, há menos de um mês atrás. Um ano atípico, né, que a gente, quem é jovem assim como eu, nunca tinha vivido antes uma pandemia. Então, um ano de pandemia que a gente aprendeu várias coisas que a gente jamais imaginou na vida. A gente jamais imaginou ficar fechado, a gente jamais imaginou parar de trabalhar, a gente jamais imaginou parar de estudar, de ir todos os dias para a escola e começar a estudar só em casa. A gente jamais imaginou viver com medo tão grande de morrer, de perder familiares, de perder amigos. Então, a gente jamais imaginou passar por um medo tão grande quanto esse. Então, foi em 2020 que a gente viveu essa turbulência de sentimentos. Sempre conversando com os meus colegas de faculdade, né? Cada um tem uma profissão, cada um tem um emprego, tem uma vida diferente. E a gente sempre nas nossas conversas, nos diálogos, até em sala de aula mesmo virtual, sempre era compartilhado essa questão do medo, dos sentimentos atribulados, das pessoas ficarem com pânico, várias síndromes, né? E também depressão, ansiedade muito grande, porque era tudo muito incerto, a gente não sabia o que ia acontecer no outro dia, a gente não sabia se estar com vida, não sabia se ia ter emprego no outro dia, porque realmente foi no ano de 2020, por conta da pandemia, que muita gente ficou desempregada, ficou sem ter o que comer, que muitas lojas fecharam, que muitas empresas faliram. Então realmente foi um ano de muita dificuldade nessa parte social. Também as faculdades sofreram também com a perda de muitos alunos, né? Porque com a perca com o aumento do desemprego, né? Muita gente também ficou sem dinheiro para poder estudar, né? Para poder pagar a mensalidade. E realmente houve uma desistência muito grande e também houve muitas percas, né? Não só assim de questão de emprego, não só da questão de sair pessoas, de desistir da faculdade, mas também a perca da vida de muitas pessoas conhecidas. Então, amigos, colegas. Então, assim, isso impactou muito a vida de todo mundo, não só a minha, mas a vida de todo mundo. Tenho certeza que 2020 ninguém jamais esquecerá, né? Porque foi um marco histórico na vida de todo mundo. A pandemia ainda não passou, ainda estamos numa pandemia, estamos numa segunda onda, mas a gente meio que aprendeu a sobreviver, meio que a gente aprendeu a como conviver numa pandemia. Mas no início, que foi no início, né, da pandemia, que foi em 2020, realmente foi muito difícil, porque a gente não estava sabendo lidar com esse medo, a gente não estava sabendo lidar com uma coisa nova, nem os médicos, nem os cientistas também tinha certeza de muitas coisas. Então foi aos poucos que foram descobrindo, alguns mitos foram sendo quebrados e outras coisas foram sendo estabelecidas. Então a gente meio que aprendeu a viver numa pandemia que a gente nunca tinha vivenciado antes, não pelo menos pessoas da minha idade. Também a gente não pode esquecer que foi em 2020 que, por conta dessa pandemia, que a gente passou mais tempo em casa com os nossos familiares. Foi em 2020 que a gente passou mais tempo com os nossos pais, com os nossos irmãos, com as pessoas de casa.
e também marido e mulher, né, pai e filho, e irmão. Então, a gente jamais imaginou passar tanto tempo com os nossos familiares, porque a nossa rotina realmente era uma rotina muito pesada e todo mundo tinha afazeres o dia inteiro. Então, não dava muito pra estar junto. E como tudo parou de funcionar e a gente não podia estar na rua, a gente se fechou dentro de casa junto com os nossos familiares. Então, essa convivência para algumas pessoas foi pesada, para outras pessoas foi uma descoberta, como para mim foi maravilhoso. Não tenho o que reclamar, realmente foi uma experiência muito boa. Mas para algumas pessoas realmente foi muito pesada, foi muito difícil. Mas a gente aprendeu a conviver e a se suportar. Eu diria que assim, a gente aprendeu o que a gente já deveria ter aprendido faz tempo, que é ver o outro como diferente, porque outra pessoa é sempre diferente de você, mas respeitar essa diferença. Respeitar a liberdade do outro, respeitar a diferença do outro e conseguir conviver em harmonia dentro da mesma casa, dentro da mesma família. Então, para mim, isso foi uma parte importante. Uma parte crítica também foi a questão do desemprego, como eu já havia dito para vocês. Realmente foi muito triste ver muitas pessoas perder seus empregos. Uma parte também que afetou muito foi a parte política, principalmente aqui no Brasil. A gente viveu um ano atípico com essa questão política, né? Porque a gente esperou dos nossos representantes maiores atitudes mais pensadas, mais, vamos dizer assim, melhores, né? E infelizmente a gente não teve. E a gente sofreu muito com isso, porque a gente elege uma pessoa, a gente elege representantes para nos representar, principalmente em casos extremos, em casos como esse. E a gente precisa desse apoio dessas pessoas, desses líderes. E de fato a gente ficou muita coisa sem esse apoio, né? Sem esse apoio. Também uma questão, minha gente, o Brasil, a gente é conhecido como o país das diferenças, das festas, o pessoal alegre, das pessoas legais, das pessoas que vivem festa, que ri da própria desgraça, que faz piada com tudo, realmente de um humor alto. A gente tem tudo isso aqui. Mas, assim, eu gosto muito do meu país, sou apaixonada pelo meu país, mas realmente eu fiquei muito triste nessa pandemia ao ver que as pessoas muitas vezes não respeitaram as leis, muita gente não respeitou o distanciamento social e as coisas básicas, que era usar uma máscara e usar álcool gel e evitar a aglomeração, era uma coisa base e muita gente não respeitou isso. Então, eu amo o meu país, mas eu fiquei muito triste, muito envergonhada. Porque se vocês acompanham minhas redes sociais, vocês sabem que eu sempre tive muito cuidado. Nessa pandemia, evitei muita aglomeração. Quando eu saio de máscara, uso álcool gel. Então, eu faço a minha parte. E eu fico muito triste de ver que muita gente não faz a sua parte. Muita gente mesmo. Então, assim, eu fico triste por isso também. Mas foi um ano, vamos dizer assim, de coisas ruins, mas também de muitas conquistas, também de muita coisa boa. Não dá pra gente dizer que não, né? Então, um beijo grande pra vocês. Até a próxima. E dizer pra vocês que vai dar tudo certo.